Bom dia, pessoal. Falei em outro vídeo sobre ressurreição e como esse conceito surgiu já no Antigo Testamento. Eu falei em outro vídeo, né, sobre isso, de que ela não nasce, essa crença, no Novo Testamento, mas ela se desenvolve, essa crença, através dos escritos do Antigo Testamento, dos profetas, dos livros apócrifos. Também vai ter alguma citação sobre isso, e mais tarde os cristãos do primeiro século, né, que vão falar sobre a ressurreição e Jesus, né, principalmente. Mas antes de você entender de onde surgiu essa ressurreição, de onde se originou, primeiramente você tem que entender como o judeu via a vida lá no tempo antigo. Porque essa crença ela não existiu desde o início do Antigo Testamento. Ela foi se desenvolver mais tarde. O israelita no tempo antigo, ele amava a vida e ele a vê como um dom supremo. A vida é vista pelos judeus como uma dádiva, como um presente de Deus. Para o judeu, o ser humano precisa desejar viver a vida ao máximo, desfrutando tudo aquilo que o Criador tem para nós. Não existia a ideia de abandonar o mundo físico para viver algo apenas espiritual. Muito pelo contrário, o ideal para o judeu é viver uma vida plena dentro dessa realidade que Deus oferece para nós. E esse ideal de vida, ele é visto na figura de Jó, já lá no Antigo Testamento. Um homem que tinha família, que tinha bens, era cercado de bens, era um homem justo, piedoso. E para os judeus, esse homem chamado Jó, ele era um exemplo de piedade e de temor a Deus. Então, para compreender a ressurreição, é necessário entender como os judeus viam a vida e a morte dentro dessa perspectiva que nós vivemos hoje. As concepções que os judeus tinham sobre vida e morte, elas possuíam paralelos aos escritos mesopotâmicos, egípcios e até mesmo aos escritos gregos. Isso ajuda a compreender muitos escritos do Antigo Testamento a partir de um contexto mais amplo. Para o israelita, ele não via a vida como uma alma separada. Ele também não via a vida como uma ideia filosófica. E ele também não via a vida como algo apenas teórico. Então, para o israelita, a vida era algo que você vê e algo que você sente. Para o israelita, a vida era respirar, era estar vivo no corpo, era trabalhar, era comer, era ter uma família. Enfim, para o israelita, a vida era você viver aqui e o agora, de forma a aproveitar o máximo possível. Para o israelita, a vida também estava ligada com o sangue. Em Deuteronômio
vai falar sobre isso, que o sangue é a vida. A vida estava ligada ao corpo, ao sangue e ao fôlego de vida para o judeu. Para o israelita, a vida era um bem supremo, superior até mesmo aos bens como riqueza e honra. Então existem alguns textos em Provérbios que vão deixar claro isso, quando ele associa a vida, a prosperidade, a plenitude e a felicidade. Então, por essa razão, o israelita, ele deseja viver muitos anos aqui na terra, ter muitos filhos e ter paz. Para o judeu, o ideal é alcançar uma velhice com uma vida completa, assim como Abraão e Jacó. O Salmo 128 ele expressa bem essa ideia de uma vida longa, uma vida próspera e uma vida abençoada. Ao mesmo tempo, existe uma consciência dentro do povo israelita de que somente Deus pode dar a vida e tirar a vida. Deus é o sustentador da vida humana. Ele é a fonte, o sustentador e o Senhor da vida. Diferente das crenças pagãs, onde a divindade se confunde com forças da natureza, dentro do judaísmo a crença é o oposto. Deus é quem cria a vida, Deus é quem sustenta a vida e Deus é quem governa a vida. E é por isso que viver está diretamente ligado com um relacionamento com Deus. Aqui não se trata de rituais mágicos, mas se trata de uma relação onde Deus é quem se revela ao homem e ele revela aquilo que ele espera do ser humano. A partir disso, o ser humano responde e ele decide caminhar com Deus. E a partir daí, ele faz uma aliança com Deus. Então, viver para o israelita era andar nos caminhos de Deus, era praticar o bem, buscar a justiça e permanecer nos caminhos de Deus. Diante disso, fica claro que o foco do Antigo Testamento estava justamente nessa vida presente, aqui e agora. A vida aqui na Terra era o centro da esperança e da vida do povo de Israel. Então, no Antigo Testamento, o foco não era inicial na ressurreição. O foco era aqui e o agora. Depois de um tempo, isso começou a mudar. Alguns textos do Antigo Testamento começam a falar sobre vida após a morte. E aí começa a surgir a ideia de ressurreição. Mas isso não apareceu de uma vez só, isso foi surgindo aos poucos e nem todos acreditavam nisso. Isso foi um desenvolvimento dentro da própria crença judaica. Então a crença na ressurreição, ela não surge do nada. Ela não surge no início. Ela vai se desenvolvendo aos poucos. Então começa a surgir depois disso perguntas. E quando a gente morre? Como é que fica? E aí surge essa ideia de ressurreição. E é isso que eu vou explicar nos próximos vídeos. Beleza? Valeu!